Fala, minha galera, sejam bem-vindos à nossa videoaula de número 2. Aqui vamos discorrer hoje sobre plataformas de elevação, símbolos e definições das ilustrações de risco. Galera, essa é a nossa nova playlist que a gente trabalha aqui falando sobre plataformas de elevação. Sejam todos vocês bem-vindos. Símbolos e definições. Observe, minha galera, que aqui eu tenho alguns símbolos com definições de determinados riscos que a gente deve estar evitando e também estar se informando quando ouvir uma placa dessa. Aqui você tem risco de tombamento. Observe que no solo, né, eu tenho uma inclinação. Risco de colisão, essa é a placa que define isso daí. Aqui eu tenho risco de tombamento também. Agora observe que eu não tenho mais uma inclinação como nessa aqui primeira. Agora eu tenho um piso irregular. Tá vendo? Existe um risco de tombamento. Risco de tombamento também em superfícies lisas. Vai depender da realidade lá no momento. Então, se tem essa placa, mesmo em uma superfície lisa, existe o risco de tombamento. Aqui eu tenho uma placa que define risco de choques elétricos. Observe aí, isso aqui ilustra bem, tanto para quem está lá em cima, quanto um choque elétrico para quem está embaixo. Essa placa já nos dá uma definição de velocidade do vento. Então ela vai estar dizendo aí qual é a velocidade do vento. Já essa placa aqui ao lado, galera, ela diz coisas relacionadas à capacidade máxima, incluindo o ocupante. Então lá vai ter um valor, né? Capacidade máxima. Quando tiver esse valor de capacidade máxima, está incluindo também o ocupante. Já que eu tenho outras placas, risco de choque elétrico, geralmente aí contato direto com a mão. Eu também tenho outro tipo de placa aqui, ó, risco de explosão. Observe que eu tenho uma bateria e aqui o risco de explosão pode tocar no rosto, né, da vítima ou do operador. Risco de incêndio, já essa placa aqui que nos dá essa definição. Aqui eu tenho risco de queimadura. Observe que é uma queimadura proveniente de algum produto corrosivo. Então, eu posso estar transportando, eu posso estar trabalhando com material corrosivo e nesse momento eu posso ter esse tipo de placa. Aqui já tem uma definição de aclope o braço de segurança, seria esse dispositivo em branco aqui. Observe, galera, que essa plataforma de elevação ela era aquela tipo tesoura que a gente falou lá no vídeo aula de número 1. Então, observe que quando eu tenho essa placa com esse adereço branco aqui, está me pedindo para aclopar o braço de segurança. Isso é para evitar que ela venha subir ou descer acidentalmente. Continuando com as nossas placas, observe, minha galera, mantenha-se afastado das peças móveis. Observe aqui, essa é a placa que nos define isso daí. Já aqui, ó, mantenha-se afastado de estabilizadores e pneus. Galera, o que seria um estabilizador? Uma sapata, né, uma patola, que serve para dar um equilíbrio melhor para o equipamento. Então é isso que está pedindo essa placa. Mova a máquina para o solo. Essa placa aqui já traz essa definição. O que seria mover? Observe que essa está bem esticada. Mover é o que? Trazer, encolher a tesoura, trazer para baixo. Olha só. Então, mova a máquina para o solo. Já nessa placa aqui, eu tenho a definição. Abaixe a plataforma por causa do risco de tombamento. Abaixe a plataforma. Já essa placa aqui, ó, não coloque a máquina onde ela não possa ser nivelada, somente com os estabilizadores. Então, olha só, aqui eu tenho um piso irregular e está me pedindo para não colocar a máquina nesse tipo de situação, exceto que eu coloque ou providencie os estabilizadores, que são as patolas ou sapatas. Eu tenho mais um conjunto de placas aqui para fechar essa parte. Mantenha a altura mínima exigida. Olha só, isso aqui é em relação à rede. Use um pedaço de papelão ou papel para procurar vazamentos. É bem mais simplificado, né? Você bota o papel, se pingar, se manchar, ali eu tenho um vazamento. Calce as rodas. É essa simbologia aqui, ó. Uma trava na frente, outra trava atrás. E aqui, galera, solte os freios. Então, essa placa aqui nos dá uma conotação disso daí, liberar o sistema de frenagem. Pessoal, essas aqui são algumas placas que você pode estar se deparando aí no seu dia a dia. Existem mais placas,
Porém, eu trouxe aqui para vocês as mais contundentes e as que mais vocês vão se deparar. Trouxe para você aqui também riscos de choque elétrico. Galera, o choque elétrico é uma perturbação que ela é constante em vários setores, né, de trabalho. Eu venho já gravando alguns vídeos aqui em outras playlists aqui do canal. E você pode observar que volta e meia a gente fala da questão do choque elétrico, porque muitos maquinários, muitos dispositivos se utilizam da energia elétrica, né? E quando se fala em energia elétrica, a gente não pode deixar de estar falando do risco de choque. Não é diferente aqui. Observe que esta máquina não é eletricamente isolada e não oferece proteção contra contatos ou proximidades com corrente elétrica. Galera, não há proteção, não há aterramento, porque eu tenho um dispositivo itinerante. Então, o aterramento geralmente é um condutor que é colocado na carcaça do equipamento e travado no chão. Como que eu vou fazer isso? Um equipamento que está sempre em movimento. Então, por causa disso, eu trouxe aqui algumas precauções mais pertinentes que você deve estar tomando quando se lidar com esse equipamento. Outra coisa importante que eu quero destacar para vocês, que eu estou sempre mostrando essa máquina aqui, tipo tesoura, né? Essa plataforma tipo tesoura. Mas essas informações são válidas também para a máquina articulada e também para a telescópica. Só é você chegar lá na videoaula de número 1 que você vai encontrar que máquina é essa telescópica, que máquina é essa articulada e a tesoura que é essa da imagem. Observe aqui as definições relacionadas à questão elétrica. Não opere a máquina quando houver raios ou durante tempestade. Não utilize a máquina como aterramento para operações de solda. Galera, isso aqui é uma máquina metálica, tem dispositivo metálico, porém, eu não vou fazer um procedimento de solda e vou usar ela como aterramento. É perigoso, é proibido aí pelos fabricantes. Aqui a gente tem a seguinte definição: mantenha uma distância segura das linhas de alimentação e dispositivo de energia elétrica, de acordo com as normas governamentais aplicáveis e com a tabela. Que tabela é essa? Essa daí, galera. Essa é a tabela que a gente deve estar sempre respeitando. Então tá aqui a definição de tensão de linha e também a altura mínima exigida. Se eu tenho uma tensão aqui de 0 a 50 kV, eu tenho que ter uma distância aí de 3 metros em média. Já na última linha da tabela, eu tenho aqui, olha só, tensões de 750 kV a 1000 kV. Eu vou ter uma distância aí, em média, de 13 metros, 14 metros em média, para trabalhar com segurança. Segue aí os outros níveis de tensão e os outros níveis de altura mínima exigida. Então preste atenção sempre nessas questões, leia sempre o manual do fabricante, é importante isso daí. Ninguém conhece mais o equipamento do que o cara que fabricou, então preste sempre atenção no manual, mesmo que você já opere, mesmo que você já conheça o equipamento, mas sempre tenha a humildade de estar dando uma olhada ali no manual. E aqui, galera, para a gente fechar a nossa videoaula de número 2, eu trouxe para ti aqui o risco de tombamento. É uma perturbação muito grande quando se fala de plataformas de elevação, seja ela articulada, seja ela tipo tesoura, seja ela telescópica. O risco de tombamento é uma perturbação muito grande. Por isso a gente tem algumas precauções novamente trazidas pelo fabricante. Olha só, capacidade máxima. Então aqui eu tenho os modelos de equipamento. Veja qual é o seu modelo, o modelo que você trabalha, o modelo do empreendimento que você lidera. Então olha o modelo e veja a definição. Eu tenho esses modelos. Eu tenho uma plataforma retraída, olha só, 272 quilos mais ou menos. Entendeu? Aqui eu tenho a plataforma, somente a plataforma ela pesa aí em torno de 150 quilos. Já a plataforma estendida, né, ela é em extensão, eu vou ter aí em torno de 113 quilos. Máximo de ocupantes, 2 ocupantes. E você pode ter essa mesma definição conforme você vai seguindo aqui os níveis, os modelos e também os níveis de carga, de peso do equipamento. Aí aqui na última coluna você vai acompanhar o número de ocupantes.
Observe, galera, que dentro do risco de tombamento eu tenho a seguinte situação: os ocupantes, os equipamentos e os materiais não devem exceder a capacidade máxima de peso ou de extensão da plataforma. Por isso que a gente segue com essa tabela aqui. Observe que eu tenho a plataforma retraída, conforme segue aqui no exemplo, e aqui eu tenho a plataforma estendida, como segue aqui nessa coluna. Olha só a plataforma estendida, extensão, somente a plataforma, e aqui a plataforma retraída. Observe que é um material bastante elucidativo, é um material bastante explicativo e com oferecimento da Segvita. Segvita, segurança, vida e trabalho.